resumão sobre, né, o que a gente viu na semana passada, que foram os modelos atômicos. Essa semana nós vamos entrar com o número atômico, que está na página 161 do livro de vocês, certo? E vamos dar início à nossa aula. Estou escutando direitinho, né? Ele traz aqui um conceito do modelo básico do átomo, tá? Ele fala primeiro sobre o modelo básico do átomo. Gente, ó, no átomo vai conter número atômico do elemento. Esse número atômico, ele vem com a representaçãozinha da letra Z. E o que é esse número atômico? É o número de cargas positivas, ou seja, prótons, existentes no núcleo do átomo, que eu vou já mostrar para vocês nessa figura. Tem os elementos químicos, que é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, e os isótopos, que são átomos com o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico, diferentes números de massas e também possuem diferentes números de nêutrons, tá? Essa estrutura do átomo, ó, vai ter aqui, o átomo é basicamente formado por 3 tipos de partículas elementares, tá aqui na imagenzinha do lado, certo? Essas partículas são chamadas de elétrons, que são essas bolinhas vermelhas. São chamadas de prótons, que são as brancas, que estão lá no centro, no núcleo. E são chamadas também de nêutrons, ó, que são as bolinhas pretas, que também estão lá no centro, no núcleo. Os prótons e os nêutrons estão no núcleo do átomo, e os elétrons giram em órbitas eletrônicas à volta do núcleo do átomo. Estão vendo? Ó? Os elétrons sempre vão estar girando em volta do núcleo, tá certo? E aqui eu trago para vocês um modelo atômico de Bohr, onde tem um nêutron, que está bem no centro, no núcleo, tem os elétrons e tem os prótons. Aqui na imagenzinha do lado, ó, eu tenho um elemento químico, que é conhecido como hélio. Esse elemento ele está presente na tabela periódica, que vocês vão conhecer também. Esse 4 aqui, ó, ele é o número de massa, certo? Sempre que vocês estiverem observando um elemento da tabela periódica e esse elemento vier com um númerozinho aqui abaixo, um exemplo aqui que ele traz é o hélio, que é o número 4, esse 4 aqui é o número de massa do elemento. Como é que eu vou saber que número de massa é esse? Eu vou ter também aqui uma formulazinha, ó, o A, que é a representação do número de massa. A é igual a Z mais N. Ou seja, o Z é o número de prótons mais N, que é o número de nêutrons, tá? Isso aí é uma fórmula que vocês precisam conhecer e que sempre vai existir, certo? Ó, o 2, que tá bem aqui acima do 4, são esses números nos mostram a quantidade de prótons, são os prótons existentes nesse elemento químico. Em um átomo neutro, o número de prótons é o mesmo de elétrons, o que faz com que ele também tenha uma carga eletricamente neutra. Olha o que é que ele diz aí, ó. Em um átomo neutro, o número de prótons é o mesmo que o número de elétrons, ou seja, se eu quiser saber qual o número de elétrons do elemento hélio, é o 2, que é o mesmo número de prótons. Certo? Aqui eu trago uma outra representaçãozinha, e eu quero também que vocês, se puderem, tirem o print desse slidezinho, porque aqui traz a formulazinha para vocês entenderem melhor como é que eu vou calcular o número de massa, o número de nêutrons e o número de prótons, que está bem aqui abaixo, ó. Então, se puderem, tirem o print ou copia só essas fórmulas, 3 formulazinhas aqui, tá? Estou na segunda aula e já estou rouca. Vamos nós, ó. E aí, como é que eu vou saber isso? Essa daqui é a representação do elemento químico, Z. O A é o número de massa.
e o Z é o número atômico, aí ele diz embaixo, o átomo neutro Z é igual a próton, que é igual a elétron. O que eu quero que vocês tirem um print para copiar no caderno de vocês é a formulazinha. Ó. A formulazinha para me saber o número de massa vai ser igual a próton Z mais nêutron. Quando eu quiser saber qual o número de nêutrons, eu vou calcular a massa menos os prótons, certo? Quando eu quiser saber o número de prótons, eu vou fazer a massa menos o número de nêutrons, tá bom? Posso passar adiante? Avisem aí no chat, se eu puder passar adiante. Posso, né? Acredito que posso. Quero que vocês ou tirem um print ou copiem essas 3 formulazinhas aí. Posso passar, certo, Regilane? E aí ele diz aqui, ó, o átomo hoje, o núcleo, ele localiza-se no centro do átomo, de uma região compacta. Tá aí a imagenzinha do lado para vocês. Maciça, muito densa, embora não seja indivisível. A eletrosfera é uma região imensa, a eletrosfera, essa partezinha azul, ó. Em relação ao núcleo, é de densidade muito baixa, logo, o átomo, ele é um grande vazio, certo? Aqui, gente, eu ainda venho falar sobre esses números de massa, que é representado pela letra A. Ele é um número inteiro que indica o total de partículas no núcleo de um átomo. Matematicamente, vocês já conhecem, A é igual a P mais N, né? É a formulazinha, certo? E aqui, ó, ele vem fazer também a representação do átomo de determinado elemento químico. Ó, X, aí o A, que é o número de massa, vai estar lá em cima, e o Z, que é o número de prótons, vai estar abaixo. Só que ele pode vir também esse A do outro lado do X, estão vendo? Só não o Z não pode sair, certo, desse lado abaixo do X, do elemento. O A é que ele pode vir tanto de um lado como do outro, tá bom? Essa massa atômica aqui eu não vou falar muito sobre ela, tá? Até para não confundir vocês, é só porque tem no livro de vocês, mas não é algo que eu preciso falar agora, certo? A distribuição eletrônica é um assunto, né, que vai pegar um pouco mais de vocês. Eu falei com os meninos do primeiro B, eles disseram que viram mais ou menos sobre isso no 9º ano. Então, eu suponho que vocês também tenham visto mais ou menos sobre isso, né? E aí, eu vou falar um pouco, apresentar para vocês hoje essa distribuição eletrônica, esse diagrama de Linus Pauling, tá? Que vocês vão usar muito, muito, muito mesmo. E ele diz assim, ó. Um átomo se encontra no estado fundamental quando seus elétrons ocupam o mais baixo nível de energia possível. Para diferentes níveis de energias, camadas eletrônicas teremos. O diagrama de Linus Pauling é fundamental para que a gente faça uma distribuição eletrônica. No diagrama de Linus Pauling vai conter as camadas, que elas vão do K até o Q, certo? Vai ter o número de elétrons, que vai 2. Por exemplo, na camada K só cabe até 2 elétrons. Na camada L só cabem até 8. Na M, 18. Na N, 32. Na O também 32. Na camada P, 18. E na camada Q, 8. Certo? Os níveis de energia, esses níveis eles vão variar do 1 ao 7, né? Porque eu tenho 7 camadas aqui. E os subníveis são S, P, D e F. Como é que eu vou montar esse diagrama de Linus Pauling? Olha aí do ladinho para vocês, ó. Ele vem um S2, sempre o diagrama ele vai vir assim. Inclusive, no livro de vocês, na página 173, tem lá 2 diagramas de Linus Pauling para vocês, certo? Vou botar aqui no chat a página 173 para vocês darem uma olhada lá no diagrama
completinho. Esse diagrama, ele sempre vai vir assim. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14, 5S2 e por aí vai, ó, até chegar aqui no 7P6, certo? Esse é o diagrama de Linus Pauling, tá bom? E aí vocês devem se perguntar assim, professora, mas é porque se 1S2 e eu não tenho mais essa sequência, a sequência dele é essa, ó, 1S2, sabendo que no S só cabem 2 elétrons, então eu só vou poder botar aqui 2. E aí eu tenho que vir para baixo, ó, 2S2, 2P6, por quê? Porque na camada L não cabem até 8 elétrons, então eu vou ter que colocar esse 2P6 aqui, se eu somar o 6 com 2, não dá 6, 7, 8, não é isso? Então eu fecho a conta da camada L. Na próxima camada aqui, na camada N, eu tenho que ter até 18 elétrons, então eu vou ter que botar 3S2 com 6, dá 12, com 10, 18, então eu fecho aí a conta, né, dessa camada 18. E no M, no O, no M, no N, no O, no P e no Q, eu vou sempre ver, né, o número de elétrons que cabe em cada camada, para me poder fechar essa conta aqui. Por isso que o diagrama de Linus Pauling, ele ficou organizado desse jeitinho aí, ó. Tá certo? Alguma dúvida? Me avisem, viu? Se caso vocês tiverem dúvidas. Aqui realmente vocês terão dúvidas. De primeiro, né? De primeira mão vocês terão realmente meio que uma confusãozinha. Mas assim, não se preocupem que vocês vão começar a entender, sim, certo? Sobre a distribuição dos elétrons, tá bom? E aqui eu não vou falar também muito dessa parte de distribuição aqui, porque vem no livro de vocês, mas não é interessante que eu fale agora para vocês, para que vocês não confundam, certo? Eu vou trazer aqui um exemplo. Como é essa distribuição eletrônica na prática? Ó, aqui. Eu tenho aqui um elemento hidrogênio. O elemento hidrogênio, ele tem número de massa atômica 1. A distribuição eletrônica do elemento hidrogênio vai ser 1s1. Por quê? Porque a massa dele só é 1, então eu vou só precisar descobrir aí o 1 dele, realmente, né, que ele tem. Então, fica 1s1. Lembram que no 1s, aliás, no S cabem até 2 elétrons? Então, eu posso colocar um S1, eu não posso colocar um S3, porque ultrapassa, tá? Mas um S1 eu posso, um S2 eu também posso. Então, a distribuição eletrônica do elemento hidrogênio é um S1. A distribuição eletrônica do elemento hélio, que é um 2, a massa dele é 2. Aliás, o número de prótons dele é 2. É um S2. O lítio, que o número de prótons dele é 3. 1s2, 2s1. Por quê? 1s2 é o máximo que cabe, só que ele não é 3. Então, eu vou 2s1, certo? Porque quando eu somar o 2 mais 1, vai dar 3. Então, vai fechar a conta aí. O berílio, 1s2 e 2s2. Por quê? Para fechar a conta, tem que dar um 4. Gabriel colocou o olhinho, que não está entendendo. Não, não tô entendendo não, mas depois eu vou revisar um pouquinho. Não, mas não se preocupe, porque esse slide aí eu ainda estou mostrando para vocês como é que isso acontece na distribuição, mas eu vou mostrar a prática mesmo, como é que eu sei que essa distribuição ela tem que ser assim, tá? Os próximos slides, vocês vão começar a entender. Ah, tá certo. Tá bom? Porque deve estar passando na cabeça de vocês. Como é que eu sei que ela tem que ser um S2, 2S2? Aqui no caso do bromo, que ele tem um número de prótons 5, 1S2, 2S2, 2P1. Se eu fechar a conta aqui, ó, dá 2 com 2, 4, com 1, dá 5. Fecha, não fecha? Mas como é que eu sei que eu tenho que colocar esse 2S e esse 2P aí? É o que vocês vão ver já já, tá?
Aqui o sódio, ó, o sódio ele tem um número de prótons 11. Então, a distribuição dele eletrônica é 1s2, 2s2, que eu somar o 2 com 2, eu sempre somo o de cima, tá? Eu não vou somar esse 1 com esse 2 aqui. Eu sempre vou somar os de cima. 2 com 2, 4, com 6, 10 e com 1 dá 11. Então, aqui eu fecho o número de prótons da distribuição do sódio. Aqui o potássio, que é o K, K19. Olha o tamanho da distribuição dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s1. Olha o tamanho dessa distribuição. E o ferro 26, que é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Se eu somar 2 com 2 dá 4, com 6 dá 10, com 2, 12, com 6 dá quanto? 18, né? Com 2, 20 e com 6, 26. Então, aí eu fecho a conta. Estão vendo? Mas aí, professora, como é que eu vou fazer isso? Ó, nessa página de vocês do livro, na página 173, ele mostra o diagrama bem aqui abaixo, ó. Esse último aqui, ó. Ele mostra o diagrama para vocês de acordo com a seta. Vocês vão ter que seguir uma seta. O diagrama, ele vem desse jeito aqui, que está no livro de vocês, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Só que vocês estão observando que ele tem uma setinha para me seguir. E aí, ó, tem no slide de vocês também, ó, a seta, ela vem sempre de cima para baixo, ó, apontando para baixo. Estão vendo? Em toda a distribuição. E aí, ó, ele traz como exemplo aqui o elemento ferro. O elemento ferro, ele tem um número atômico 26, que eu acabei de falar. E aí, o que é que acontece? Como é que eu vou fazer essa distribuição desse elemento ferro? Eu vou vir aqui, nesse meu diagrama do livro, tá? Que ele vai indicar até os caminhos que a seta vai fazer. Quando chegar na minha soma 26, que é o valor do ferro, eu vou parar. Por exemplo, eu venho aqui, ó, 1s2, aí estão vendo, seguindo a seta. Eu subo, né, e eu desço de novo no 2s2. Então, são os dois que eu vou pegar. Aí eu venho, dou a volta e sobe de novo e venho aqui para o 2p6. Aí eu desço do 2p6 e eu venho no 3s2. Estão vendo? Aí eu dou uma outra volta, sempre assim. Isso é regra, tá? Eu dou uma outra volta e aí eu desço aqui no 3p6, 4s2. Aí eu dou uma outra volta e eu venho aqui, ó, no 3d10. 4p6. Estão vendo? E aí, só que assim, eu tenho que sempre estar prestando atenção no valor que eu quero, que é 26. Quando chegar a 26, eu paro essa distribuição eletrônica. Deixa eu somar aqui 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 18, com 2, 20. Aqui, no caso, eu tenho que parar no 3D10, certo? Olhando para o meu diagrama do livro, eu tenho que parar no 3D10, só que é só 26. Se eu colocar um 10, vai ultrapassar, vai dar 30, o número aqui que eu quero pesquisar. Porém, quando eu digo que o 3D10, ele cabe até 10 elétrons, não necessariamente eu tenho que colocar o 10. Eu posso colocar o 3D6 aqui. Ao invés de eu colocar o 3D10, eu posso colocar o 3D6. Que eu fecho e paro bem aqui no 3D6. Estão vendo aqui, ó, na distribuição aqui no slide? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Bem no 3d6 eu paro a minha distribuição eletrônica do ferro, porque aí ele fecha no valor de 26. Entenderam até aí?
Deu para dar uma clareada? Ou não? Já avisem no chat, porque senão eu vou ficar sem saber se vocês entenderam e se não entenderam. Pode dizer. Sim, né, Regilane? Deu para pelo menos dar uma clareada. Eu sei que não é da noite para o dia que vocês vão entender e vão estar fazendo distribuição eletrônica, mas dá para dar uma clareada, né? Não deu para dar uma clareada aí? Então, a ordem de energia é essa: um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D6, certo? Aí a distribuição eletrônica do elemento ferro, tá? Não vou falar muito sobre isso aqui, também só para que vocês tenham no livro. Eu trago aqui a tabela periódica dos elementos, que está no livro de vocês, na página 179, essa tabela periódica. Aliás, está na página 178 e 179, ela vem bem maiorzona, ó. Viu? Ó? Aqui, ó, a tabela periódica, vocês vão precisar conhecer. E no livro ela vai trazer essa daí que eu estou mostrando para vocês, vai ser essa daqui. Certo? E aí, ó, na tabela periódica, né, ela tem os elementos representativos, que são os elementos que estão em amarelo, tá? Ela tem os elementos de transição externa, que são esses elementos que estão em rosa. Estão enxergando aí, né? Ela tem os elementos de transição interna, que são esses elementos que estão aqui de azul, abaixo. E os elementos que são considerados elementos à parte, que são os lantanídeos e os actinídeos, que são os elementos em branco, que são os mesmos elementos em azul, certo? Esses em azul, que supostamente estão na parte inferior da tabela periódica, né, fora, são os lantanídeos e os actinídeos, tá bom? A tabela periódica, ela vem com os nomes e famílias. Por exemplo, nessa primeira aqui, ó, são os metais alcalinos, tá? Só não o hidrogênio, que é o 1. Esse Hzinho aqui, ele não tem nenhum nome de família. Mas os abaixo dele, começando pelo lítio, já é a família dos metais alcalinos. A família 2A são as famílias dos metais alcalinos terrosos, certo? A família aqui do 13 ou do 3A são as famílias, eu já pulo aqui, ó, sempre na parte amarela, que são os elementos representativos. São a família do boro, a família do 14, certo? São a família dos carbonos, porque começa com o carbono. A família do 15 são as famílias do nitrogênio. A família do 16 são os calcogênios. O 17 são os halogênios. E a família 18 são os gases nobres. Tá bom? Ele tem também aqui os períodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos, certo? Os 6, os lantanídeos e os actinídeos estão no 6 e no 7º período, tá? E eles são divididos em famílias ou grupos e colunas, tá bom? Mais para frente vocês vão conhecer mais dos elementos da tabela periódica, inclusive vão conhecer cada elemento pelo nome, as suas características, tá bom? Então, assim, eu trouxe hoje mesmo só para vocês darem uma visão geral desses elementos da tabela periódica, que eu acredito que vocês já viram também no 9º ano, tá? E aí, gente, antes da gente terminar a nossa aula, eu resolvi trazer para vocês algumas questõezinhas, certo? São questões que também tem no livro, que nós vamos resolver aqui, agora, tá? E vamos lá. Ó, os isótopos de hidrogênio, falei sobre isótopos no começo da aula, receberam os nomes de prótio, H1, deutério, H2 e trítio, H3. Nesses átomos, os números de nêutrons são, respectivamente, iguais a
Aí ele tem todos os itens aqui, que ele quer saber quais os números de nêutrons do prótio, do deutério e do trítio. Olha aqui a resolução dessa questão. Quando eu pedir para vocês tirarem um print ou copiarem no caderno, que eu quero que depois vocês copiem no caderno aquelas formulazinhas, trazer a fórmula do número de massa, que é A igual a N mais P. Só que eu não quero saber qual o valor do número de massa na questão, eu quero saber qual o número de nêutrons. Então, a fórmula do nêutron é igual a A, que é o número de massa, menos o P, que é o número de prótons. Então, o prótio, ele não tem uma massa 1, então eu vou ter que colocar aqui N é igual a 1 menos 1, que dá quanto? O prótio, o valor do número de nêutrons dele é 0, certo? Aqui eu tenho N é igual a 2 menos 1. Então, o número de nêutrons aqui do N, 2 menos 1 é 1, então o deutério, o valor do nêutron dele é 1. O número de N do trítio não é 3, porque ele é trítio, 3. Então, eu vou ter 3 menos 1 é igual a 2. Então, a alternativa que vai corresponder a esses números de nêutrons é a alternativa A, ó, 0, 1 e 2. Estão vendo o item A, ó, 0, 1 e 2. Só com essa formulazinha eu consigo saber o número de nêutrons dos elementos. Eu consigo saber o número de massa, eu consigo saber o número de prótons, tá bom? Só com essas 3 formulazinhas que eu pedi para vocês anotarem, que é o que vocês mais vão utilizar, certo? E uma segunda questãozinha eu trouxe, ó, considerando as espécies químicas, cloro, cálcio. Estão vendo aí que o cloro, ele traz um número de massa 35, o número de prótons 17, só que ele traz uma carga menos 1. No cálcio, ele só traz um número de massa e o número de prótons, que é 40 e 20. No cálcio, ó, no segundo cálcio, ele traz uma carga 2+. Estão vendo? No cobalto, ele também traz uma carga 2+, no níquel e no zinco. O zinco, ele não traz carga. Ele só traz o número de massa 65 e o número de prótons 60. Aí ele diz, ó, podemos afirmar que as espécies que apresentam o mesmo número de elétrons são... Como é que eu vou fazer isso? Ó? Ele diz que o cloro, ele tem um número, uma carga menos. Quando ele fala de menos, eu vou automaticamente somar o 17, que é o número de prótons, mais 1, que é a carga que ele traz. Então, dá 18 elétrons aí, tá? O átomo de cálcio não trazia nenhuma carga, então o número de elétrons dele é o mesmo valor do número de prótons, que é 20. O cátion, ele traz um número de prótons, que necessariamente seria o mesmo número, só que ele traz uma carga mais 2, então seria 20 menos 2, porque quando eu tenho carga positiva, eu diminuo. Então, vale 18. Aqui o cobalto, ele tem 27 menos 2, dá 25. O níquel, ele tem um 28 menos 2, dá 26. O zinco, ele vale 30. E os íons isoeletrônicos são 17, menos 1, que dá 18, e 20 menos 2 aqui, que também dá 18. Ou seja, ele quer saber quais são as espécies que apresentam o mesmo número de elétrons. A alternativa é a C, por quê? Porque se eu vier olhar aqui, os que deram a soma e a diminuição que deram o mesmo valor, não foi o cloro e o cálcio 2+, então os dois deram 18. Então, a alternativa correta aqui vai ser cloro com carga menos 1 e cálcio com carga 2+, que dá igual a 18. Então, o item correto é o item C. Certo? Só através dessa diminuiçãozinha e dessa soma eu consigo descobrir os números de elétrons ali. Tá bom? E uma terceira questãozinha, ele traz assim, ó. A seguir, são mostradas 4 configurações eletrônicas. 1s2, 2s2 e 2p6. Aí a segunda, 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. A terceira, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. E a quarta, ó,
1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Ele diz, qual das configurações correspondem a cada um dos átomos cloro, magnésio e neônio? Ele vem aqui, ó. O item A. A distribuição eletrônica do cloro, que vale 17, é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5, que corresponde ao 3. Porque quando eu somo aqui, ó, 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 5 dá 17. Então, o item, né, lá das opções vai ser o 3. O magnésio, que é 2, 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2, 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, que é o 2. E o neônio, que vale 10, é 1s2, 2s2, 2p6, que corresponde ao 1. Então, de acordo com essa distribuição, eu só precisava fazer o quê? Saber qual é o valor do cloro, do magnésio e do neônio que tem na tabela periódica e fazer a sominha aqui, ó, tá? Nessas distribuições aqui. Quando eu fizesse essa soma, eu já sabia qual era a configuração que correspondia a cada átomo de elemento aqui. E o item B, quais as configurações apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência? Ó, o 1, 8 elétrons na camada de valência, que no caso aqui é o cloro. O potássio, ele tem um 19, ele traz 2 elétrons na camada de valência. O alumínio, 13, aliás, ele traz 7 elétrons na camada de valência. O neônio, 10, ele traz 8 elétrons na camada de valência. Aí ele diz, ó, logo as configurações 1 e 4 apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. O 1 e o 4. Que no caso aqui, o 1, ó, eu vou olhar também para essa distribuição aqui, ó. Essa questãozinha, vocês têm que olhar mais para essa distribuiçãozinha eletrônica aqui, 1, 2, 3 e 4, tá? Para poder definir quantos elétrons tem nessa camada de valência. E aí ele diz que aqui, no caso, 1 e 4, que apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência, que é esse daqui, ó, 1s2, 2s2 e 2p6, que é o magnésio. E o 4, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6, que é qual? Ó, eu vou fazer a soma 4 com 6, 10, 12, com mais 6, 18. Aliás, 17, que no caso é o cloro, tá? Então, vai ser o magnésio e o cloro. São as configurações apresentadas que apresentam o mesmo número de elétrons de camada na valência. Entenderam? Essas 3 questõezinhas. São as 3 questõezinhas que eu trouxe para vocês, tá? Para que a gente só desse uma breve visão, não é nem revisada, é visão sobre esse conteúdo para nas próximas aulas a gente focar mais, né, sobre cada conteúdo desses aí, tá bom? E conhecer também sobre os elementos da tabela periódica, tá bom, gente? Vocês têm algumas dúvidas ou não? Falem comigo. Não me deixem falando só. Lembrando que 2 horas da tarde a gente vai ter a nossa aula de formação e cidadania, certo? Quero que vocês participem, tá bom? 2 da tarde. Lembrando também que essa semana vocês que estão aqui não terão a atividade. Por quê? Porque eu vou, né, fazer a busca das atividades das semanas passadas, para quem ainda não fez, tá certo? E vocês, como participação, já terão a notinha dessa atividade dessa semana. É provável que na próxima semana vocês tenham